Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 4, leremos tão somente o versículo 1. Isaías, capítulo 4, versículo 1. Em o nome do Senhor Jesus. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Senhor, a tua palavra foi lida, e dela, Senhor, nós vamos tirar com toda certeza alertas, recomendações para a nossa vida nos tempos atuais do planetinha Terra, Senhor. Notadamente em meio àqueles que se dizem cristãos, existe um cristianismo nominal. Se o cristianismo nominal fosse um cristianismo de fato, as coisas poderiam estar muito melhores. Não haveria tantos povos a serem alcançados. Meu Deus, essa noiva precisa ser noiva de direito e de fato. Essa esposa precisa ser esposa de direito e de fato. Fala poderosamente a esse povo. Há aqueles que estão cultuando presencialmente, há aqueles que estão cultuando virtualmente. Em nome de Jesus, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda distração, que na liberdade do teu Espírito Santo todos possam entender, e mais do que entender, acima de tudo, atender a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, presencialmente e virtualmente. Nosso caloroso abraço aí ao nosso querido Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. O nosso tema hoje é esse: não basta ter o nome de casada. Quando o Senhor falou, preste bem atenção, o povo de Deus é muito apegado à forma, não se apega à essência, não vai na essência. Esse que é o grande problema do povo de Deus. Aí você vê um glamour de um templo, uma das 7 maravilhas do mundo, o Templo de Salomão. Lindo, maravilhoso. Porém, Salomão falou: isso aqui é bonito demais. Mas se Deus não estiver aqui atendendo e recebendo o louvor, isso aqui é nada. Então ele ora e pede ao Senhor: Senhor, se esse povo que vem aqui orar e te pedir misericórdia, pedir ação divina para a cura da terra, para melhorar esse estado de coisas que nós estamos enfrentando. A terra foi maldita. Ele não falou explicitamente, mas implicitamente ele falou: a terra, a partir do momento da expulsão do Éden, do primeiro casal, essa terra ficou praticamente insuportável, produzindo espinhos, cardos. As mulheres passaram a ter filhos com dor. Então isso aqui está muito complicado, Senhor. Mas se as pessoas vierem aqui e orarem, Senhor, ouve esse povo. Atenta para a oração
desse povo. E aí Deus responde da seguinte maneira. Deus começa a falar pela primeira vez, usando implicitamente nesse caso, um termo chamado hipocrisia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Já pensaram se aquelas mulheres que antigamente estavam ocupavam ali a rua Vitória, Guaianazes, Aurora, que era chamada Boca do Lixo, e lá do pessoal da Bento Freitas, Rego Freitas. Por que eu conheço isso? Porque eu era motorista de táxi nesse tempo. Hoje não existe mais aquilo ali, está tudo Cracolândia, virou Cracolândia. Mas, se aquelas mulheres começassem a falar, não, nós temos um marido. Nós temos marido. Mas então por que vocês vendem o corpo? Porque nós queremos ter o nosso próprio pão, nós queremos ter o nosso próprio vestido, só queremos ter o nome de casada, só isso. Olha o que Deus está falando. Falou, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, uma coisa é se chamar, outra coisa é ser. E ele falou para o grande rei e sábio Salomão. Ele falou para aquele que o pessoal da maçonaria considera o segundo maçom do universo. Por causa da sabedoria. Por causa da maneira. Eu coloquei no meu TCC lá como gestor de rotina, Salomão, gestor preventivo, José, gestor de rotina, Salomão, gestor corretivo, Neemias. Salomão ouve, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí ele vai passar de direito a ser de fato. Olha só, mas existe uma... Se indica o quê? Condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando pela primeira vez de um negócio chamado hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipo, abaixo. Crisia é julgamento, porque as pessoas julgam. Eu me lembro de um tempo, faz algum tempo, né? Aqui, uma boa parte dos presentes aqui ainda alcançou o tempo do Denorex. Né, farmacêutico? Nem o farmacêutico pegou esse tempo aqui. Ó. Denorex parecia que era remédio, mas não era remédio. E aí era um shampoo, né? Né? Denorex. O que é isso, gente? Veja bem. Ter, parecer, mas não ser. Parecer, mas não ser. Tem um negócio, como é que chama aquele negócio, aquele pó que toma e não tem efeito nenhum? Como é que chama? Placebo. Placebo. A igreja atual está placebo. Sabe o que é placebo? É um pó, apenas amido.
Você pega um comprimido bem feitinho, bonitinho, né, César? Comprimidinho, toma, e ele pensa que tomou o remédio, mas só colocou amido. O que está fazendo esse povo? O que está fazendo essa noiva? É a noiva. Jesus, ele se preocupa com isso. Olha como é que eu vou falar em 3 textos para vocês entenderem. Olha, Jesus se pronuncia lá para Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ele se pronuncia nesse texto básico da mensagem: 7 mulheres lançarão mão de um homem naquele dia e dirão: nós comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos do nosso próprio vestido, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. E lá, no Apocalipse, olha só, numa das 7 igrejas do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Mulheres aqui presentes, se o esposo de vocês chegasse e falou: se você abrir a porta, eu vou entrar na casa, eu vou ser seu marido. Simples assim. Em Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. Jesus estava do lado de fora. Assim ele diz: eis que estou à porta e bato. Para Laodiceia, uma igreja que dizia, o representante do consciente coletivo lá, o pastor da igreja dizia: rico sou e de nada tenho falta. E não sabes que és um miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestido brancos para cobrires a tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos. Essa hipocrisia parece que é, mas não é. Vai levando o quê? A humanidade a passar e experimentar. Olha, se você vê uma coisa se agravando, pega um cálculo, um raciocínio, que é um abismo chamando outro abismo. Se o casal é expulso do Jardim do Éden, aí a partir dali, daquela delimitação, a terra já está amaldiçoada. Começa a produzir espinhos e cardos. As mulheres começam a ter filhos com dor. Qual é a atitude que tem que ter cada terráqueo? Vamos terminar isso logo, vamos corrigir isso rapidinho, porque senão o sofrimento vai se prolongar demais. E nós já estamos aí há quanto tempo? Já estamos fechando 6.000 anos, vamos fechar 6.000 anos depois disso tudo. Sofrendo, e ninguém se apressa. E todo mundo fica, ninguém não. Elias pensou que estava sozinho, tinha 7.000, glória a Deus, que tem gente, né? Que tem vocês, que tem aqueles que estão louvando ao Senhor. Sempre Deus deixou uma semente, glória a Deus por isso. Mas esse povo tem que acordar. 7 mulheres dizendo: oh, nós só queremos o título para a gente não ser taxada como mulher abandonada. Tira o nosso próprio, dá só o nome de casada. Eu sou cristã, eu sou a esposa de Cristo. 7 mulheres. Não quero o pão, não quero a comida de Jesus. Nós comeremos do nosso próprio pão. Nos vestiremos do nosso próprio vestido. O que é o pão? É a palavra de Deus. O que é a justiça? O que é o vestido? É a justiça de Deus.
Agora o nome quer. Agora só lembrar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, que é de direito, mas não é de fato, para se tornar de fato tem, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então se tornará de fato. Porque senão isso é hipocrisia. No texto de Mateus 23, do 13 ao 36, Jesus, ele chama 7 vezes o sistema judaico de hipócrita. 7 vezes. E um deles, para que você possa entender, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra, isso está no versículo 23, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que Jesus está falando aí? Jesus está dizendo o seguinte: vocês não se conformam em ter uma desgraça na vida de vocês, e vocês saem por aí, percorrem longas distâncias para converter um gentio ao judaísmo, para fazer um prosélito. E esse, uma vez prosélito, ele acaba se tornando, por ver vocês, por ver tudo que acontece com vocês, filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus está dizendo, vocês são filhos do inferno. E estão produzindo filhos do inferno 2 vezes mais, elevados à 2ª potência. Olha como é perniciosa a hipocrisia. Ele está chamando de hipócrita um cara que estudava 40 anos para se tornar intérprete da lei. 40 anos. O TCC dele era falar de cor o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Esse era o TCC de um doutor da lei, de um escriba. E Jesus o chama de hipócrita. Hipo, abaixo, crisia, julgamento. Vocês estão abaixo daquilo que vocês cobram do povo. E aí vocês produzem o quê? Filhos do inferno. 2 vezes mais do que vós. Ou seja, filhos do inferno elevados à 2ª potência. O povo de Deus tem que acordar. Uma mensagem profética tem que ser levantada, gente. Como diz o cântico, a começar em mim quebra corações. Jesus fala, olha o problema deles. Jesus fala de 7 ais nesse texto. Você vai achar 8, mas um está entre colchetes. Não são 8, são 7. 7 ais. Do Mateus 23, do 13 ao 36. E ele fala desses 7 ais, ele fala de 3 camelos. Vocês coam um cisco e engolem um camelo. Eles coam, eles procuravam, como diz a história popularmente, chifre na cabeça de cavalo. Eles procuravam pelo e ovo. Pegavam de um mandamento que é o sábado, colocavam 467 preceitos no sábado, sendo que a pessoa não podia cuspir no chão no dia do sábado. Por quê? O cuspe umedeceria a terra. E em umedecendo a terra, e naquele pedacinho de terra houvesse uma semente,
aquela semente então germinaria e a pessoa teria trabalhado. Agora, eles não se preocupavam com o ódio que é esboçado na maneira como eles apedrejavam as pessoas. Eles foram apedrejar uma mulher apanhada em flagrante adultério. Jesus não olha de uma maneira muito objetiva para todos nós, vê o que está no coração, como diz um cântico antigo, né, do Inário Braz de Júlio. Ele vê o coração e responde à petição. Ele olhou, viu uma cena elevada diante dele, uma mulher apanhada em flagrante adultério, e o representante daquele grupo diz: olha, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e, segundo a lei, ela deve ser apedrejada. Que dizes? Jesus estava escrevendo no chão. Ele estava lá com um pedaço de graveto, escrevendo no chão. E o que ele estava escrevendo no chão? Não matarás. Ele está escrevendo antecipadamente o que João escreveu na sua primeira epístola: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ele estava escrevendo no chão. Certamente eles olharam para ele, olharam no chão. Jesus fala assim: tá bom, é assim a lei? Então quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E aí eles depositaram a pedra no chão e foram embora. Isso se chama hipocrisia. Olha só, vamos contextualizar a hipocrisia nos tempos atuais. Jesus chamou aqui nesse momento, nesse discurso de Mateus 23, do 13 ao 36, falou 7 vezes, chamou os escribas e fariseus de hipócritas. E falou que eles coavam um cisco e engoliam um camelo. Ele falou que os camelos que eles engoliam era esse. Ele falou: olha, a justiça, e desprezais o melhor da lei. O que é o melhor da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Você vai ver isso, está nesse texto. Os 3 camelos que ele fala. Vocês coam um cisco e engolem um camelo. Quais são os camelos que ele menciona? Justiça, misericórdia e a fé. Mas isso era naquele tempo. Vamos contextualizar hoje o que é a hipocrisia. Preste bem atenção. Quando a aparência tem mais importância do que a essência, é hipocrisia instalada. Quando a aparência tem mais importância do que a essência. Quando o externo é mais importante do que o eterno. Quando o que é mais importante do que o porquê. Quando a ação é mais importante do que o coração. Quando a fama é mais importante do que a família. Quando o público é mais importante do que a presença. Que vocês lembram daquelas 5 linguagens do amor. Uma delas é tempo de qualidade, presença. Quantas pessoas estão produzindo aí filhos totalmente revoltados porque não tem tempo de qualidade. A fama é mais importante do que a família. Quando
o público é mais importante do que a presença. Quando tudo é para o lado da multidão do que para a adoração. Eu prefiro multidão do que adoração. Quantidade do que qualidade. Quem está de fora é mais importante do que quem está dentro. E, por último, quando seguidores são mais importantes, você que tem muitos seguidores, eu estou à vontade para falar isso, que eu tenho 5.000 seguidores no Face. Quando os seguidores são mais importantes do que os amigos secretos. Isso é hipocrisia. Aqueles com quem você pode contar. Nós somos chamados hoje, enquanto igreja, queridos e queridas, para uma reflexão muito forte. Porque senão se o Espírito Santo não fizer um movimento tão forte e permitir algumas coisas, porque se você não entendeu, você tem que entender que as coisas estão sendo administradas pelo Espírito Santo. Muita coisa ruim ainda não aconteceu porque o Espírito Santo está segurando. Paulo diz, só há um que até agora retém, que segura o mal, que modera o mal, até que do meio seja tirado. Por que não vêm doenças e mais doenças que ainda existem? Algumas já estão catalogadas, inclusive, que não estão no meio da população. Você acha que é bonzinho, eles não brigam, que as armas que o Irã tem, e que a Rússia tem, que a China tem, elas não são disparadas? Porque os líderes desses países são bonzinhos? Não. Só há um que até agora retém, até que do meio seja tirado. Esse alguém é o Espírito Santo. Quando é que ele vai ser tirado? O Espírito e a noiva vão dizer para Jesus, vem. E ele só vai fazer isso quando o trabalho tiver terminado. Então qual é a nossa atitude? Colocar definitivamente o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Parar de ser esposa de direito e ser esposa de fato. Servir, prioridade máxima. Reino de Deus. Porque isso aqui, olha só, o que o Espírito Santo fala através de Paulo, na condição humana inclusive. Se esperamos Jesus Cristo nessa vida, nós somos os maiores miseráveis. O cara que está morando lá no Morumbi, que está morando lá em Manhattan, que está morando lá na Califórnia, os lugares mais caros do mundo, metro quadrado mais caro do mundo. Esse lugar é terrível, porque tem gente em prédios, em mansões, morrendo de depressão. Porque isso aqui é uma porcaria. Isso daqui não presta. O pai da psicanálise disse desde o início, há um mal-estar. Qualquer ser humano tem esse mal-estar. Agora, a gente sabe que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado e a gente não quer chegar lá. Acelerar. E aí, tem muita coisa acontecendo, gente. O inimigo está tão sutil, que ele está distraindo o povo de Deus. Distraindo. Está chegando, vendo coisas que é glamour, umas besteiradas.
que você sabe que isso não é. O que é prosperidade? Prosperidade de Deus Deus salva o espírito, tudo com S. Deus satisfaz a alma. Deus sara o corpo. Isso é prosperidade. Agora os caras ficam dizendo, prosperidade, o que você que tem aqui é Deus que está prometendo para você. Para quê? Para um planetinha sem vergonha desse? Você acha que Deus vai melhorar a sua vida? Deus vai dar o que é suficiente para você ter uma vida de qualidade mínima. Mas o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Noiva de Cristo, acorde. Acorde. E aí, eu espero que a nossa mensagem seja complementada agora pelo cântico que nós vamos entoar. Tá bom? Vamos ficar em pé? Dias
derrama. Sobre tua amada igreja derrama. Últimos dias, tempos difíceis, iniquidade multiplicada, o amor se esfriando, dias de falsos cristos, dias de outro evangelho, dias de enganos e fábulas, comichão nos ouvidos, mas são dias de derramamento do Espírito Santo, mas são dias de derramamento sobre toda a carne. Derrama sobre os filhos, derrama sobre as filhas, derrama sobre os jovens, derrama sobre os velhos, sobre os servos e servas, derrama. Sobre tua amada igreja derrama. É paradoxal, mas é exatamente num tempo tão difícil como o que estamos vivendo, que é nesse tempo que o Espírito de Deus é derramado sobre muitas pessoas. As pessoas que estão enxergando. A geração João Batista é a geração que prepara o caminho para a volta de Jesus. Agora, João Batista ficou com esse tipo de postura que nós estamos hoje, dando muita importância para a forma e se esquecendo da essência. Não, ele foi direto no assunto, uma geração profética que denunciou os problemas que existiam lá dentro do palácio, denunciou o problema do suborno até no meio dos militares. João Batista disse para os militares: cada um se conforme, viva de acordo com o seu soldo. Ele disse para Herodes: tem coisa errada aí dentro do palácio. Agora essa geração aceita tudo. E daqui a pouco tem umas desgraças acontecendo que é fazermos outra leitura. Tem um líder que está com lives e mais lives dizendo uma releitura da palavra. E eu fiquei mais abismado com o negócio ontem. Uma das partes mencionadas, porque tudo que nós cantamos aqui está na Bíblia, viu, gente? Esse cântico aqui é totalmente bíblico. Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou uma outra pessoa, ou mesmo um anjo viesse anunciar outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Eles pegaram, tem um pessoalzinho pegando esse negócio, um anjo, ele falou: nós estamos enquadrados nisso, um anjo está ensinando para nós a trabalharmos em função de um relacionamento com os anjos.
Você não precisa se relacionar com anjo nenhum. Anjo está aí para te servir. Anjo é conserva. Eles estão aqui, eles não estão ofendidos de maneira nenhuma. Não estou diminuindo eles em nada. Quando eu digo que o anjo do Senhor que está aqui, os anjos do Senhor que estão aqui, eles são conservos nossos. Porque isso é bíblico, está na palavra. Agora, entrar para... Muita gente está entrando aí para se relacionar melhor com anjo do que se relacionar com o Senhor Jesus. Na lição de hoje, Deus conosco, Emmanuel, disponível, está aí do seu lado, aí fala com Ele, ora, conversa com Ele, abraça, beija o Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A noiva tem um marido presente e não aproveita disso. Não, eu só quero só o seu nome. Eu não quero sua comida, não quero a sua roupa. Então, nós vamos orar e pedir ao Senhor. O Espírito Santo é aquele que empurra a noiva para o lado do noivo. Assim, ó. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Sabe aquele trabalhinho que a gente faz, né? Nós fizemos muito de aconselhamento matrimonial. A gente vai lá e derruba o muro, constrói uma ponte. O Espírito Santo gosta de fazer isso, porque Ele quer que você se aproxime de Cristo. Ele quer que a noiva se aproxime de Cristo. Vamos pedir a Ele agora, direto ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Maravilhoso Espírito Santo, Tu és consolador. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pela Tua inspiração, pela Tua intercessão, pela oração que Tu nos ensinas. Ninguém se aproxima, a não ser através desse trabalho de construção de pontes que Tu fazes, ó Espírito Santo, de pacificador que Tu és, ó Espírito Santo. Tu que ornamentas a igreja, Tu que ornamentas a noiva, aproxima essa noiva do noivo. Ó Senhor, que essa noiva que está com o templo fechado, a nave de templo fechada, e o Senhor Jesus está do lado de fora, que abra a porta, porque o Senhor Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Senhor, promove esse reencontro, Espírito Santo maravilhoso. Promove, reaproxima, Santo Espírito. Reaviva a Tua igreja, Senhor, para que num futuro muito próximo, nós e o Espírito Santo, nós e o Senhor Espírito Santo, possamos cantar a peça mais linda da história da humanidade. Maranata. O Espírito e a noiva dirão: vem. Ó Senhor, apressa esse momento, que nós saibamos fazer a nossa parte como humanos. Em nome de Jesus Cristo, faz isso. Amém. Todos podem se assentar?